O economista Reinaldo Cafeu é o nosso entrevistado de hoje no estúdio. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Cafeu, boa tarde. Boa tarde, Duda. Faz tempo que o Cafeu não vem, né? E o telespectador cobra. Semana passada já recebi e-mail, porque a cidade gosta de ouvir as opiniões do Cafeu nesse bate-papo que a gente faz aqui. E realmente uma das maiores audiências de entrevistas aqui é quando o Cafeu vem. Claro que as entrevistas políticas têm uma preferência, às vezes, do nosso telespectador, mas o Cafeu é imbatível na preocupação do telespectador de saber o que o Cafeu pensa. Bom, vamos começar pela seleção brasileira, né? Fizemos dois aspectos que eu quero que você analise. Primeiro, o futebol dito pelos especialistas como ruim, principalmente no primeiro tempo. E segundo lugar, Café, eu que tenho escola em 13 cidades, eu liguei para todas. O Brasil jogou mal, ganhou do pior time da Copa, mas a comemoração em todas as cidades foi uma coisa impressionante. Que fenômeno é esse da força do futebol na alma do brasileiro? É verdade. Bom, Duda, o primeiro aspecto do ponto de vista de uma estreia, né? Criou-se toda uma expectativa em torno da seleção brasileira e é natural que aconteceu com o Brasil, aconteceu com outras seleções, que aquela ansiedade, aquela ânsia de fazer a coisa andar certo, o time da Coreia era um time desconhecido, né? Apesar de ranqueado como o pior time, a pior seleção que está no campeonato, é uma incógnita, tem uma determinação muito forte. Claro que decepcionou todos nós, a maneira do Brasil jogar, e na verdade já vem decepcionando do ponto de vista até da convocação. Mas é o que nós temos aí. No segundo tempo o time já se soltou mais, eu avalio que esse jogo de domingo já vai ser outra seleção. Ou então já vai dizer a que veio mesmo, né? Aquela história de, olha, não é a seleção para conquistar. Mas eu estou confiante, acho que o Brasil passa com tranquilidade por essa fase. E o nível está muito baixo. Nós temos observado inúmeras zebras. Você vê a Alemanha, que fez uma estreia excelente, já apanhou. Nós temos outras seleções, a Espanha, que era tida a vida como uma grande favorita, também não vai bem. Então, e a própria Argentina, que sai de um campeonato, de um pré-campeonato para eliminatórias, entrando na repescagem e veja o futebol que começou a atuar. Então, está em aberto, há um nivelamento por baixo. Quanto ao fenômeno brasileiro, é a expectativa. Eu acho que tem aí muita coisa em jogo. Primeiro, o Brasil, ao longo do tempo, sempre conquistou muitos campeonatos. Na outra ponta, é, sem dúvida, a preferência nacional e tem um trabalho muito forte da mídia, né? Nós estamos falando de seleção brasileira há quanto tempo? Você cria uma expectativa, é criada a infraestrutura para isso, há uma movimentação do comércio, há uma movimentação das indústrias. Então, há uma mobilização muito grande. Isso acaba se revestindo até de um fenômeno social. E vejam, né, que as gerações vêm e isso é passado de pai para filho, né? Nós estamos aqui no ano 2010 e o comportamento é muito parecido do que foi há 10, 12, né, de 3, 4 vezes, 3 campeonatos passados. Então, acho que faz parte mesmo dessa cultura. E você sabe que eu era muito crítico em relação a isso, a parada do comércio, o problema da indústria. Eu acho o seguinte, a vida da gente é tão curta, você precisa ter uma mescla entre o trabalho e o lazer, que pelo menos a gente se organize para curtir um pouco esses momentos, sabe? Eu acho que está na hora da gente tirar um pouco aquele sonho americano, né? Eu trabalho como um louco, consumo, logo existo, e abrir espaço para algumas coisas prazerosas. E nesse aspecto o futebol se apresenta. Foi o momento da reunião das famílias, dos amigos se encontrarem. Eu acho que isso faz parte da vida. E é a única coisa que é unânime no Brasil, o futebol, né? Exatamente. Quer dizer, ele une o país. Eu acho que devia até ser aproveitado melhor. Os sociólogos deviam entender isso e orientar até os educadores e os políticos como tornar isso positivo para a população. E só não é mais intenso com os campeonatos existentes porque virou também uma overdose. Hoje você vê jogo de futebol todos os dias, chega um momento que há uma saturação, claro, não há recurso nem tempo para tudo isso. Eu me lembro que para transmitir um jogo ao vivo numa quarta-feira era uma luta, né? Hoje você tem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, então isso também acaba levando um pouco a esse massacre, né, que o telespectador tem. Mas o momento da seleção brasileira acho que é ímpar
a cada 4 anos e vale o sacrifício e a população brasileira dá resposta. Até mais que proporcional a toda essa maracutaia que existe em torno do futebol, lamentavelmente. Café, o Supremo se pronunciou no ficha limpa. Parece-me que quem tem uma condenação por um colegiado está fora das eleições. O Supremo se pronunciou ontem. Você acha que ainda tem abertura para políticos apelarem ou realmente nomes consagrados como Paulo Maluf e mais gente aí, o Palocci, vão estar fora da política? Eu avalio o seguinte, com o pronunciamento do Supremo ficou mais difícil, mas nós sabemos que a legislação eleitoral brasileira é extremamente complexa, ela tem inúmeras brechas. E nós temos profissionais da área jurídica muito bem preparados para apresentarem defesas e argumentos. Eu avalio que o Maluf, o próprio Palocci e tantos outros vão acabar tentando se utilizar de alguma brecha legal para ver se muda esse posicionamento. Mas do ponto de vista da lei foi um grande avanço, a população desejava que nós chegássemos nesse momento exatamente para passar limpo, começar a moralizar esse meio político que anda num descrédito total, notadamente os políticos que estão em Brasília. É uma esperança, né? É uma expectativa positiva de avanços. Vamos aproveitar essa daqui, ó. Reginaldo da Vila São Paulo. Café, como você explicaria o Brasil com a Petrobras oferecer combustível tão caro, sendo que nos Estados Unidos a gasolina não chega a R$1? Isso não é verdade, é mais ou menos 80% de dólar, né? Então vai dar... O dólar está 1,80, 1,40 mais ou menos. Por aí. Mas de qualquer maneira é bem mais barato. Claro, é mais barato. Como você vê o futuro econômico do Brasil com este atual modelo de política externa? Bom, vamos lá. A questão da Petrobras, ela alinha o preço delas ao mercado internacional. Mesmo que haja uma produção muito forte aqui no Brasil, ela acaba levando em conta qual o preço do petróleo no nível internacional. Por outro lado, ele tem, aqui no Brasil nós temos uma carga tributária no combustível mais forte do que tem nos Estados Unidos. Cerca de 40% de cada valor que você consome de um litro de combustível é o governo, diferentemente dos Estados Unidos, que isso não passa. Então, já tem uma diferença aí. Depois, a Petrobras faz um colchão. Ela é utilizada pelo governo para controle inflacionário. Quando explode o preço do petróleo no mercado internacional, ela segura o reajuste interno, até onde é possível, subsidiando, inclusive, para evitar na cadeia produtiva que haja um repasse do aumento dos fretes para os preços finais. Quando o mercado internacional derruba o preço do petróleo, ela mantém o preço constante, recuperando essas margens. E ela faz o jogo do mercado também, porque é uma empresa de sociedade anônima, capital aberta, e que tem muitos acionistas, e ela precisa ter resultado para que haja valorização. Só na Bolsa de São Paulo, a Petrobras, as duas ações, que são as ordinárias e preferenciais, as duas juntas representam quase 20% do pregão. Quer dizer, é muita coisa, ela que dá o tom do pregão brasileiro. Então, por isso tudo que ela tem essa importância. Mas poderíamos, se a carga tributária brasileira fosse menor, ter um preço mais competitivo. Em relação à política externa brasileira, o governo vem retomando o mercado internacional. Claro que ela depende muito dos compradores externos. O Brasil tem um problema muito sério, que é a falta de competitividade. Nós temos um custo chamado custo Brasil que outros países não têm, pela própria expressão, mas o que representa o custo Brasil? A economia brasileira está crescendo agora a uma velocidade chinesa. Fala-se em 8% agora de crescimento para esse ano. Podemos chegar a 6, a 7, uma posição mais pé no chão. Aí você tem problema. Semana passada a Folha de São Paulo já trouxe uma reportagem que há uma série de produtos